As chances da gente passam poucas. E quem não pegar não vai ser nada. Quanto mais eu treinava, mais minha mão era santa. Eu arremessava pelo menos 1000 bolas depois dos 2 treinos. Aí um dia, eu falei, agora eu só vou pra casa quando eu fizer 20 seguidas de 3. 18, toim, 1, 2. 17, toim, 1, 2. Então, uma vez fiquei 2 horas pra fazer os 20. E quando eu fazia o 20º, eu continuava, né? Pra saber até onde eu ia. E aos poucos eu fui descobrindo que talento e dom não existe. Existe treino. Porque o cara desengonçado, se ele treinar, ele vai ficar coordenado. Eu chegava 1 hora antes do treino e ia embora 1 hora depois de cada treino, 2 vezes por dia. Se você fizer tudo igual aos outros, você vai ali. Mas se você fizer algo diferente, você vai ter um grande resultado. É simples, treine muito. É muito mesmo. E quando estiver bem cansado, treine mais um pouquinho. Porque esse pouquinho cansado é que vai fazer a diferença na tua vida. Não existe mão santa, cara. Existe treinamento. Sem treinamento, ninguém seria o que foi. Ninguém. Os grandes jogadores têm coragem. Os pequenos jogadores têm preguiça. Isso vale para qualquer profissão. O cara é vendedor, não sabe como treinar, vai se aperfeiçoar. Qual que são as técnicas de venda? Vou aprender todas as técnicas de venda. Faça poucas coisas bem. Não precisa fazer muitas coisas, poucas. Aquilo que é importante para o teu jogo. Use o teu tempo a seu favor. Quem não tem confiança não consegue dar um passo depois do outro. Confiança é tudo. O treinamento serve para você adquirir confiança. Estou treinado, estou treinado, E no começo da carreira, eu tive um acidente grave, né? Quebrei a mão direita, que é a mão do arremesso. Não deixei treinar um dia. Fiquei bom de esquerda. De tanto que eu arremessei de esquerda. Não perdi preparo físico. O cara tem uma unha encravada, não vai treinar, meu amigo? Pelo amor de Deus. Estou treinando com a minha mão quebrada. Eu não fui para a NBA porque eu não quis. Porque eu deixaria de jogar na seleção brasileira. Na época, você não podia jogar na NBA e na seleção. Era proibido. Eu preferi não jogar. Se você jogasse um jogo lá, nunca mais você jogava na seleção brasileira. Nunca mais. Me orgulho muito disso. Porque eu fui para o campus do New Jersey Nets em 84 e eu queria só saber se eu era capaz de jogar aquilo ali. Eu não fui porque eu não quis. E o destino foi muito bom comigo, porque acabei vencendo com a seleção brasileira, com os clubes. Lá dentro de Indianápolis, e os Estados Unidos era imbatível na época, tinha acabado de vencer a Olimpíada com o Michael Jordan, tinha vencido o Mundial com o David Robinson, e hospedaram os Jogos Pan-Americanos. Na teoria, muito mais difícil do que qualquer outro campeonato. Nunca tinham perdido em casa, quase 40 jogos sem perder. E nós fomos lá, treinamos 3 meses para essa competição, 2 meses no Brasil e 1 mês em Houston, fazendo amistosos contra equipes americanas lá. Fomos lá e o time foi crescendo, rapaz. Inacreditável. Era tão previsível que eles iam ganhar que não tinha hino do Brasil. Nós fomos pro jogo, o jogo foi indo, a gente perdendo de 24 pontos. Fomos pro vestiário. O vestiário falei, Cadu, tá feliz, tá perdendo de 20? Eu não estou feliz, vamos perder de 40, mas vamos jogar o nosso jogo, nós estamos jogando covarde. Voltamos pro segundo tempo, foi aquilo lá. Uma vitória inesquecível. Os Estados Unidos perder dentro de casa, primeira vez que alguém venceu dentro dos Estados Unidos. E a primeira vez que alguma seleção fez mais de 100 pontos numa seleção americana. Porque foi um dia histórico. Brasil, medalha de ouro! Eu posso não ter sido o melhor do planeta, eu queria ser o melhor do planeta. Minha maneira de enxergar as coisas, eu faço para ser o melhor. Não consegui ser, mas não dava pra fazer nada mais. Nada. Cheguei no meu limite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Mentalidade de um campeão. Diferente, né, meu irmão? E aí? Totalmente diferente. O cara quebrou a mão direita, a mão que ele lançava. E ele diz, cara, só serviu para eu ficar bom com a mão esquerda.
Não parei. Não é porque eu estava com a mão quebrada que eu parei, não. Eu tinha uma dificuldade e venci. Nossa, quantas pessoas hoje têm pequenas dificuldades e superam? O cara estava com a mão quebrada, qualquer pessoa ficaria 2 meses fora, afastado. O cara jogou com a mão quebrada e aprendeu a jogar com a mão que ele não jogava. Ele encontrou uma oportunidade onde só tinha caos. Se ele quisesse ter parado, estava tudo certo, porque ele tinha um álibi, ele tinha uma informação importante. Estava com a mão quebrada, ele poderia ter feito isso. O cara treinava todos os dias e não parava enquanto não acertasse 20 seguidas. Quando estava chegando na 19, ele errava, ele continuava a contar. 1, 2, 3. Irmão, é uma mentalidade totalmente diferente. É como ele diz, pessoas grandes fazem coisas diferentes. Pessoas comuns fazem o que todo mundo faz. E isso é inacreditável. Eu gosto demais de olhar para as pessoas que são campeões olímpicos, sabe? Eu gosto pra caramba de assistir os campeões olímpicos. E seja de qualquer modalidade. Eu não tenho esse negócio não. Pode ser de peteca. Mas se o cara é o campeão olímpico ali, meu, é porque o cara se ferrou todinho. E quando vai verificar quantas horas vocês treinavam por dia? 10, 12 horas por dia. Todos os dias. Cristiano Ronaldo, o cara é fenômeno, o cara é gigantesco, não por qualquer coisa não, é porque o cara treina. Quando todo mundo termina de treinar, ele passa mais 2 horas treinando. Vê, quando todos pararam de treinar, ele passa mais 2 horas treinando. É absurdamente incrível que todos, é uma unanimidade, os caras grandes, assim, os campeões, aqueles que ficam marcados na história, todos eles falam uma coisa, todos eles falam. Não existe talento nem habilidades. O que existe é determinação e foco. Se treinar, você fica melhor do que qualquer pessoa que tem um dom. Vê Neymar. Neymar, um cara que joga pra caramba, tem de verdade uma habilidade natural. Mas se tornou quem? Se tornou esse cara. Poderia ter sido maior do que Ronaldo Fenômeno, mas chega nem aos pés. Por quê? Porque ele tem habilidade. A habilidade leva o cara só até um determinado ponto. Depois já era. Eu fico olhando e disse, caramba, Cristiano Ronaldo. Aí Oscar Schmidt. Vários outros pessoas. Por exemplo, o Oscar Schmidt, ele passou quase 20 anos com um recorde de maior pontuador no jogo em basquete no planeta. Ele perdeu esse título para LeBron James. Em 2023 ele perdeu o título para LeBron James, que é um cara que treina todo dia mais do que qualquer outra pessoa. O comportamento é idêntico, sabe? O comportamento dessas pessoas que fazem coisas extraordinárias é idêntico. As pessoas, elas não se conformam em fazer somente aquilo que pedem. Elas vão além daquilo que é pedido. Vê o que o Oscar Schmidt disse. Pô, tu é um vendedor, meu irmão. E se tu não procurar ser o melhor vendedor, meu irmão, o que tu tá fazendo? Se é um vendedor, procura, meu irmão, estuda, vai, se conecta, faz curso, faz treino, faz isso, faz aquilo, se torna o melhor, meu irmão, mas é porque a mente de um campeão, meu irmão, é diferente. Mente de um campeão, de um vencedor, é totalmente diferente. É absurdamente incrível sentar do lado de uma pessoa assim, porque ele não consegue encontrar obstáculo. Ele só consegue encontrar oportunidades, mesmo quando tem dificuldades, que ao nosso olhar seriam coisas para parar. Ele diz, não, por que eu vou parar? Só porque eu quebrei meu braço? Cara, o cara é jogador de basquete, quebrou o braço, como é que esse cara não vai parar?
tem que parar. O cara, jogador de basquete, usa o braço. Ele disse, sim, mas está quebrado só está quebrado o direito, eu uso o esquerdo. Meu irmão, isso não é uma mentalidade comum, não. Não é comum uma pessoa ter uma mentalidade assim. De o cara dizer, cara, eu arremesso com a mão direita, aí minha mão direita quebra. Eu arremesso com a mão direita, aí minha mão direita vai lá e quebra. Aí o que acontece? É a oportunidade que eu tenho para aprender a arremessar com a mão esquerda. Mentalidade, irmão. Mentalidade de verdade. Algumas vezes nós vamos olhar as coisas com o lado do desafio, da dificuldade, dos obstáculos. E vai ter pessoas que vão olhar para o mesmo cenário e vai encontrar oportunidades. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo bem mais... Não é que a pessoa tem uma mentalidade de campeão, mas é uma mentalidade diferente. Por exemplo, ontem uma chuva muito grande. Hoje o Ibura ali está insuportável, de água. Muita água ali no Ibura. Eu fui buscar meu filho lá na escola, meu Deus, para eu chegar lá, eu estava de moto. Para eu chegar lá foi... Mas, no meio desse caos, tinha uma mulher, um casal, que botou uma barraca lá de hambúrguer, né, com suco e tal, tudinho, e o pessoal tudo parado, ele começou a vender hambúrguer, pô. Olha aí. Enquanto para uns é dificuldade, é dor de cabeça, é aperreio, para outros é oportunidade. Entende? Enquanto para uns é dor de cabeça, aperreio, para outros, oportunidade. Então é hoje sobre isso que nós vamos falar, sobre essa imagem mental de o que é que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, com quem eu estou fazendo e até onde eu estou determinado a fazer. Senhor, meu Deus e Pai, graças te dou, Senhor, porque hoje, nessa sexta-feira, eu estou aqui mais uma vez, porque o Senhor coloca no meu coração que eu preciso assumir meus compromissos. Cansado, sim. Com vontade de deitar, dormir, sim. Mas o compromisso, ele é real. Obrigado, Pai, por nos trazer nessa noite para que possamos compartilhar esse conhecimento e aquilo que o Senhor tem guardado para nós. Que aqueles que não vão poder entrar, que sintam-se, Senhor, também fortalecidos e abraçados por Ti. Mas eu te peço, em nome de Jesus, nos ilumina nessa mentoria de hoje, para que possamos evoluir na nossa mentalidade, ainda mais um pouco, todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, sobre a leitura, fala Marcos sobre a leitura de hoje, manda bala. Ô Elton, você pode observar que eu entrei na live um pouquinho depois. Eu tava com os afazeres aqui e hoje, por causa desse alagamento lá, Elton, aqui a Imbiribeira travou. Hoje meu dia. Aqui, por causa da Ponte Nova, eu me atrapalhei todo hoje, eu terminei. Eu cheguei em casa quase 7 horas, fui fazer meus afazeres domésticos. Aí realmente, Elton, eu tomei banho agora, por isso que eu entrei um pouco mais tarde, dei nem boa noite nem antes. Mas segunda-feira, hoje foi, eu queria saber, aí tenho que pesquisar, eu olhei no mapa, tá tudo travado, por causa da Ponte Nova, travou aqui. Aí, Elton, hoje eu vou ficar devendo, mas segunda-feira vou caprichar no resumo. Eu entrei já atrasado mesmo, hoje não foi do jeito que eu programei não, meu dia não. Tranquilo. Mas segunda-feira, Deus quiser, eu retorno. Tranquilo, sem Tô problema. aqui, tô aqui firme, tô aqui do meu banho, tô esperto. É isso aí. O que importa é isso, passar e superar os desafios, né? Vamos lá. Fala, Diana. Boa noite. Poxa, Marcos, pensei que tu ia me salvar hoje. Eu
estou na página 95, 96 e 97. Gostaria de perguntar aos universitários se eu estou na página certa. Tudo bem, é isso mesmo. É? Amém, glória a Deus. Eu assisti, né, um vídeo do Oscar e realmente é uma inspiração para todos nós. E fazendo a leitura aqui, ele deixou um legado, né? E o autor também fala sobre isso. A gente aprende um bocado com os campeões. As pessoas ricas procuram a companhia de vencedores, enquanto as de mentalidades pobres preferem estar perto de perdedores. Por quê? É uma questão de conforto. Os ricos sentem-se bem com o sucesso dos outros. Consideram-se dignos de estar com eles. Faz todo sentido. Faz todo sentido o que o leitor fala, porque eu mesma, já comparando a mentalidade do rico com a minha mentalidade em alguns momentos da minha vida, eu me sabotei, eu não pensei como uma campeã, eu não agi como uma campeã, poderia ter feito melhor e não fiz. Então, quando me deparei, né, com a leitura, eu preciso ser sincera comigo e com vocês, que em alguns momentos eu tive essa mentalidade mesmo do conforto, como ele diz. Traz um certo conforto, você tá ali, tudo bem, tá dando para viver, mas andar com pessoas que têm uma mentalidade diferente, que sempre está fazendo algo, que está em movimento. Eu escolhi, né, estar com essas pessoas. Agradeço a Deus pela vida de Elton. Agradeço a Deus por estar na jornada, pela vida de vocês, porque vocês fazem diferença na minha vida. Né? Às vezes eu fico ouvindo, mas mesmo só ouvindo, ali eu estou sendo ministrada, sabe? E aqui o leitor ele fala, se você quer enriquecer, tem que mudar o seu modelo interno. Parar para passar a acreditar absolutamente que você é tão capaz quanto qualquer milionário ou multimilionário. E é como eu falei, né? Em alguns momentos eu me sabotei, mas eu tenho capacidade de pensar, agir e chegar aonde eu quero chegar. Ser uma milionária, ser uma mulher bem-sucedida. E é isso que eu deixo para vocês. E tem a declaração, eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas, eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas, se elas podem, eu também posso, e eu tenho uma mente milionária. Isso aí. Confesso, Elton e Marcos, confesso que nem sempre eu estou com essa mente assim avivada, né? Tem momentos que eu estou me acomodando. É isso. Acontece. Acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo de verdade. Tem momentos em que não conseguimos, né? Verdade. Mas o importante é, como o autor fala, é importante estar na presença de pessoas que vão nos instigar a sermos mais do que estamos sendo. Levantou a mão, Marcos? Fala aí. Assim, Elton, como ela estava falando sobre você manter a mentalidade, não é fácil.
assim, eu já venho pensando agora, após a mentoria, até assim, umas dicas suas, para a gente estar sempre sendo nutrido, assim, acompanhar isso, porque assim, não é fácil. Aqui a gente está aqui motivado, a gente fica querendo dar um gás, mas, e assim, eu mesmo fico muito motivado. Quando não tem, é porque minha rotina é puxada, quando não tem, eu sinto falta. É um descanso assim, dizer assim, na quarta-feira eu costumo dormir até mais cedo. Mas assim, eu fico ansioso, porque assim, no primeiro dia eu fiquei com sono. Teve um dia que eu até. Mas porque realmente eu acordo 4 horas, 4:30 da manhã. Mas é prazeroso. É prazeroso. Quando vê já é 10 horas. A gente tá ali no papo, quando vê já é 10 horas, só falta só meia hora. E assim, eu quero fazer duas perguntas para ver se é mentalidade rica ou pobre. A primeira é o seguinte: a pessoa tem um bem, um exemplo, quer vender aquele bem para dar uma investida num negócio que acredita que pode dar certo. Aí, isso é mentalidade de rico ou mentalidade de pobre? Aí vou esperar essa resposta para depois dizer a outra, para não misturar. Não entendi. A pessoa tem um bem e com esse bem a pessoa. Por exemplo, um carro. Aí você tem um carro, vou vender meu carro, vou pegar a parte, vou comprar um outro carro e a outra parte vou investir. Isso é uma mentalidade pobre ou é uma mentalidade de gente rica? Isso você acreditando no negócio, não é uma coisa que, vamos dizer, que você acredita, que você estudou o mercado, que você acredita que pode dar certo. Você vender e investir, qual é a mentalidade para essa situação? Olha, Marcos, vou te dizer com a experiência que tenho hoje. Ninguém de mentalidade pobre sabe o que é investir. A mentalidade pobre sabe o que é gastar, o que é consumir. Ah, eu vou vender meu carro por 20 mil, vou comprar um de 18. Os dois, tu vai fazer o quê? Sei lá, vou comprar um celular novo. É a única coisa que passa na cabeça da pessoa. Quando você tem um pensamento de, ó, o que sobrou, eu vou fazer isso aqui para ter mais, já é uma mentalidade rica. Se vai dar certo ou não, não é o foco. O foco é que ele tem uma mentalidade de crescimento. Mas foi justamente isso. Na questão da pergunta, se a. Porque assim, eu entendi como você disse que o pobre, o sentido dele é gastar. Mas assim, vamos dizer que você esteja com aquele pensamento, por mais que você esteja se criando para ter uma mentalidade rica. Aí vamos dizer que você tem uma mentalidade rica e tem esse pensamento. Então quer dizer que uma situação dessa se torna, né? E outra coisa, Elton, é como eu te falei, do menino, ontem, de ontem para hoje, eu perdi uma venda de passagem. O que é que acontece? Como eu te falei, o preço dele é muito diferente. Eu fiz uma cotação com ele ontem pela manhã, ele só me passou à noite. E a pessoa que me pediu a cotação pegou e comprou a passagem porque eu demorei para responder, porque eu fui demorado. O que é que acontece? A mentalidade rica, a gente. Qual é o percentual, assim, que ele pode depender de alguém? Vamos dizer assim, pronto. É como eu te falei na questão das passagens, não é uma coisa que depende totalmente de mim. Não é uma coisa que eu tenho um programa aqui e a pessoa me pergunta a cotação hoje, eu passo daqui a 2 minutos. Não é uma coisa que, como eu te falei, às vezes ele já me respondeu uma cotação da sexta, me respondeu no domingo. Aí, assim, qual é o percentual, assim, qual é a margem que, assim, poxa, a gente não depender totalmente? Porque, assim, como eu te falei, eu sei disso, como você fala, que é um ramo muito interessante, que eu poderia estar em outro nível, mas é um ramo que não depende totalmente de mim, sabe, Elton? Hoje eu perdi uma venda, ontem, porque ele me respondeu após a mentoria, tu acredita? Após a mentoria chegou a mensagem dele, mostrando o valor. Aí, assim, eu pedi de manhã. Aí eu passei pro rapaz hoje de manhã, ele disse, não, eu já comprei porque demorou para me responder. Aí, assim, não é uma coisa que depende totalmente de mim. Não é uma coisa que, se você me perguntar a cotação agora, porque o preço dele é bem diferente. Eu consigo ver aqui os preços. Mas o preço dele é diferente, que aí eu posso dar um preço aqui, ele tem um preço mais abaixo, eu cobrar errado, ou para mais ou para menos. Aí, assim, Elton, quando a gente não é totalmente dominante do negócio, qual é o percentual? Nesse meu caso, assim, pronto, que
Eu dependo dele para seguir. Aí é nisso, é mais ou menos essas duas perguntas que eu queria ter esse entendimento. Uma você já me respondeu, agora é mais essa aqui. Essa pergunta ela vai se encaixar com aquilo que nós ouvimos no vídeo. O cara que joga basquete com a mão direita, mas ele quebrou a mão direita. E agora? O que é que ele faz? Ele disse, então vou jogar com a esquerda. Eu não sei jogar com a esquerda, mas vou jogar. Você está dizendo, pô, eu dependo de outra pessoa. Mas você já procurou? Ah, mas é porque sempre eu vou depender de alguém. Então significa que você não procurou ainda. Você ainda não encontrou, você não sabe aquilo que você precisa saber. Porque se ele faz sozinho, é porque existe uma forma de fazer sozinho. E se você não sabe, é porque você não procurou e não se empenhou o suficiente. Você está fazendo apenas o básico. E quem faz o básico vive na mão de outra pessoa. Certeza absoluta. Quem faz o básico fica na mão de outra pessoa. Então você está tendo, nesse sentido, sua mente está sendo uma mente de uma pessoa de mentalidade pobre. Está se limitando para uma situação porque não está indo atrás daquilo que tem que ir. O que é que eu tenho que fazer? Encontrar uma solução para eu mesmo ser a pessoa responsável. Não depender de ninguém. Existe. Se o cara está fazendo, porque existe. Agora onde? Aí, meu querido, aí é onde entra aquela determinação que as pessoas geralmente não têm. É ficar procurando, é falar, é buscar, é comprar curso, é participar de workshop, é não sei o que. É fazer um monte de coisa até encontrar. Mas um dia encontra. O problema é que nós queremos encontrar as coisas muito rápido e muito fácil. Ah, meu irmão, aí pronto. Fica na mão de outro porque quer. Até o dia que você decidir que não quer mais. No dia que você decidir que não quer mais, pode ter certeza, você vai passar 1 mês, 2 meses buscando, falando com um, falando com o outro, fazendo o curso, participando de palestra, mas você uma hora vai descobrir. Mas você primeiro teve o pensamento de dizer, eu não quero mais ficar na dependência. Então esse é o ponto de partida. É essa a mentalidade do campeão. O campeão ele olha assim, cara, eu não quero ficar dependente, então o que é que eu tenho que fazer? Encontrar uma forma de não depender. Isso, só isso. Não vai ser fácil? Não. Mas eu consigo? Se outra pessoa conseguiu, significa que sim, que há essa porta, que há essa possibilidade. Eu apenas não encontrei, mas dá para encontrar. Então, é basicamente por aí. Não tem segredo de dizer assim, mas porque o cara tem um valor. Meu irmão, uma hora, se você quiser, você vai. Mas aí eu pergunto a você, quantas horas por semana ou por dia, vou dizer por dia, melhor por dia, quantas horas por dia você está 100% empenhado em encontrar essa solução de não depender de ninguém para essa área? Aí eu digo. Pronto, realmente, Elton. Como eu te falei mesmo, que ele está viajando e eu marquei até de falar com ele sobre esse detalhe e vou conversar com ele mais profundamente. Conversar e ver até onde eu posso chegar, o que é que eu consigo ter com ele, porque ele até disse, quiser eu te ajudo. Eu, ultimamente, conversando com ele e vou dar uma conversada, Elton, e clarear, tem que abrir isso aí. Vai abrir. Vou atrás. Pois é. Então você já me respondeu. Eu perguntei quantas horas você está indo atrás para resolver, conhecer mais. Ou seja, você não está tendo tempo nenhum para ir atrás disso. Você está trabalhando com outra coisa, fazendo outra coisa, se comprometendo com outras coisas, e isso é só mais um, se der, deu, se não der, não deu. Então, meu amigo, ninguém chega num lugar tão grande levando em consideração se der, deu. Então, é exatamente sobre isso que eu estou dizendo. O quanto você dedicar de esforço, tempo, é aonde você vai encontrar a solução. Mas sem esforço, sem tempo, sem buscar, é só ter paciência e dizer assim, eu sei que hoje eu não posso, não tenho condições, a minha vida está muito corrida, então não se cobra. E também nem reclama, porque o cara não dá a mensagem logo rápida. Ele não dá e você sabe que ele não dá. Então, é o que eu disse a você. Se um tem um preço mais caro, mas responde rápido, e o outro tem um preço mais barato, mas demora a responder, meu irmão, eu vou nos dois. Eu não vou ficar pensando só em um, eu vou nos dois.
Naquele dia que aquele cara que tem um valor mais barato responder rápido, eu ganho mais. Mas o outro que tem um valor também que não é tão bom, mas que ainda é mais barato, eu ganho também. Mas de qualquer forma eu ganho. A questão de pensar como campeão é exatamente por esse lado. É você não encontrar, é você não paralisar nos obstáculos. Os obstáculos eles existem para todos. Agora, a diferença é aquele que para no obstáculo. E parar, muitas vezes parece besteira, mas parar é simplesmente ter um pensamento de não ir atrás. Aí já é parar. Ah, depois eu vejo. Ah, porque agora estou muito ocupado e tal. Pronto, já parou, já parou. A pessoa acha que parar é ficar quieto. Não, tem muita gente parada fazendo um monte de coisa. Tem um livro, e até o Flávio Augusto ele fala muito sobre isso, sobre você ser uma pessoa extremamente ativa que não está fazendo nada. É um negócio meio louco, né? O cara extremamente ativo que não está fazendo nada. Ele fala bastante sobre isso, porque não é sobre estar ativo, é sobre o que você faz ou não. E tem gente que realmente tá, ó, eu tô ocupado, só vive correndo, não sei o quê, mas no final do dia produziu o quê? Quase nada. De verdade, no final do dia não produziu quase nada, só está ocupado. Mas não está produzindo, ele só está ocupado, não está produzindo. E eu era muito assim, eu tinha muito esse comportamento. Eu ficava na frente do computador, aí eu ficava assistindo, eu ficava vendo um negócio, eu ficava brincando não sei o que, eu ficava preenchendo uma planilha que não era nem para preencher, eu ficava fazendo uma coisa que não tinha nada a ver, e eu dizendo, meu irmão, eu tô ocupado. E eu ficava aqui um monte de tempo, e, não, eu tô ocupado, mas no final das contas não estava produzindo nada. Não estava produzindo nada. Aí foi quando eu encontrei o vídeo do Flávio Augusto dizendo: existem pessoas extremamente ativas que não produzem absolutamente nada. E eu disse: caramba, sou eu, ó. Caraca, esse cara tá falando de mim, meu irmão. Como é que esse cara não me conhece? Eu nunca falei com ele, ele sabe que eu sou assim, velho. Aí eu disse: eu tenho que mudar esse comportamento. Aí ontem eu fui lá em Sydney. E lá na loja de Sydney, na ótica, fui apresentar o software que eu desenvolvi um software, menos de 20 dias eu desenvolvi um software, e por conta de próprio Sydney estava pagando um software muito caro, usando uma coisa que é bem simples para mim, né? Para mim é algo bem simples, e aí eu disse: oxi, então eu vou desenvolver. Aí eu desenvolvi o sistema, apresentei para ele, apresentei para a filha dele, e aí quando eu disse: ó, eu terminei isso aqui em uns 20 dias no máximo. A filha dele: é o quê? Tu fizeste isso com 20 dias? Eu disse: foi, eu acho que foi, se não foi menos, mas eu acho que foi por aí. No máximo 20 dias, não deu mais do que isso não. E aí a pessoa ficou: oxi, meu irmão, como é que tu conseguiu fazer? Eu disse: meu irmão, isso é a minha área. O problema é que eu não produzia. Eu era o cara que estava toda hora fazendo alguma coisa e ao mesmo tempo estava fazendo nada. Então esse eu tive que matar. Então hoje, por exemplo, hoje eu estou conversando aqui com vocês, eu estou aqui na jornada. Mas hoje eu me acordei 4 e pouca da manhã, já estou desenvolvendo outro software. Até o meio-dia eu desenvolvi quase 80% já do software que eu estou terminando. Depois do meio-dia, aí eu já desenvolvi uma página de venda do software que eu fiz, eu já criei a página já está online, já está tudo pronto. Então assim, hoje botei a mão na massa e disse: cara, daqui para frente é botar a mão na massa. Não tem que ficar inventando coisinha não, tem que botar a mão na massa. Então, hoje eu consigo identificar essa mentalidade de campeão é assim, entende? É não olhar para os obstáculos e aceitar. É você fazer mais do que qualquer outra pessoa faz. Essa é a mentalidade do vencedor, a mentalidade do campeão. Aí já fiz uma reunião com um cara hoje, uma reunião bem massa, bem bacana e tal. Aí amanhã tem um café de negócio. Pô, velho, amanhã eu já vou estar lá no café de negócio com essa galera. Nem conheço o pessoal, tudinho, mas amanhã eu vou estar lá. Café de negócio café de negócio com irmãos em Cristo, alguma coisa assim. É alguma coisa que todo mundo é cristão. E aí disseram: então amanhã tu vai fazer o quê? Eu disse: pô, amanhã não sei, mas eu tenho compromisso à tarde, mas eu disse: é de manhã. Eu disse: oxi, então eu tô lá. Café da manhã eu tô lá, meu querido. Vou estar lá.
Por quê? Porque faz sentido. Faz sentido. Eu sou cristão, eu também tenho negócio, fazer network, conhecer outras pessoas, mas é meter a mão na massa e deixar de fazer somente aquilo que é necessário e começar a fazer aquilo que é preciso. Muitas vezes é preciso dormir tarde, muitas vezes é preciso passar madrugada, muitas vezes é preciso acordar madrugada. Meu querido, a mentalidade do campeão esse cara treina mais do que todo mundo. Esse cara faz o que as pessoas não querem fazer. Mas também esse cara chega no lugar onde ninguém chega. Entende? Paulo Vieira da vida. Paulo Vieira, ele começou a se tornar Paulo Vieira depois de quase 10 anos que ele fazendo a mesma coisa. 10 anos sem ninguém saber quem é esse cara. E ele fazendo a mesma coisa que ele faz hoje, mas foi 10 anos fazendo. Para depois ele ter um reconhecimento a nível nacional e começar a crescer. Então, meu amigo, não é de uma hora para outra não, mas é constância, fazendo, não é deixar de fazer não, é ação, 100%. E aí o autor, ele traz uma leitura lá na página 94, lá no finalzinho da página 94, eu marquei algo que eu acho para mim bem interessante, que ele diz assim, não se trata do que você sabe, mas de quem você conhece. Meu amigo, isso há uns anos, lá atrás, quando eu tinha uns 20 e pouco, as pessoas diziam assim, tu quer trabalhar numa empresa boa, tu tem que ter QI. Aí eu digo, pô, bicho, mas eu sou inteligente, eu acho que o meu QI é legalzinho. Aí os caras disseram, não é esse tipo de QI não, meu querido. Você tem que ter o que indique. Você tem que ter alguém lá dentro que indique você. Ou seja, não é o que eu sei, é quem eu conheço. E isso faz muito sentido, pô. Isso foi há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, mas isso ainda é até hoje. E hoje eu acho que acredito que faz muito mais. Porque quando uma pessoa indica, é quase certo que você vai estar lá. Então, não é o que eu sei propriamente dito, é que eu conheço também. O que eu sei vale muito, mas se eu também não conheço, aí, meu amigo, não tem porta. Por isso que network, workshop, palestra, tudo isso, é importante participar, principalmente para quem quer chegar em algum lugar aonde você não está hoje. Se quer chegar num lugar mais alto, meu irmão, tem que fazer coisas, tem que andar por onde, tem que gastar tempo, esforço, dinheiro, tem que fazer isso. Aí uma coisa que o Marcos falou foi assim, enquanto eu estou na jornada é massa. Por quê? Porque durante a jornada eu estou todo dia ali sendo alimentado, a minha mente está fervendo, né? Tá tudo passando pela minha cabeça, faz sentido, eu não vou mais fazer assim, eu vou fazer desse jeito, não sei o quê, eu fico naquela empolgação e tal. Por quê? Porque todo dia seu cérebro está tendo estímulo, você está tendo estímulo, todo dia. Meu irmão, se todo dia você tiver estímulo, sua mente não vai parar não, e você vai ficar, caramba, uma hora vai romper. Uma hora, caraca, eu acredito nesse negócio, aí vai lá e rompe. Mas porque você está tendo estímulo. Quando você para de ter estímulo, você até fica uma semana legalzinho. 2 semanas no máximo. Na terceira semana você já começa, hoje tá meio complicado, não sei o quê. Pronto, 3 meses depois, acabou, voltou. Você nem, você passa de vez em quando um relance, mas voltou. Por quê? Falta de estímulo. Veja, eu estou na terceira jornada. Tem pessoas que passaram pela primeira jornada, que quando eu falo com elas, ela está no mesmo lugar que estava quando começou a primeira jornada. Por quê? Porque é falta de estímulo. Agora, quando estava na jornada, meu amigo, eu vou dizer para você, Marcos, é impressionante. Tem uma pessoa que foi da primeira jornada, que quando ela estava na jornada, essa mulher começou a voar, eu dizia, faz isso assim, ela tome, não sei o que e tal. Meu irmão, foi top. Aí eu, esses dias falando com ela, e aí? Ei, irmão, tudo que produziu, tudo que fez, voltou. Aí eu digo, mas por quê? Não, porque a vida realmente é complicada. Oxi, meu irmão, acabou, velho, o estímulo.
Sem estímulo, acaba. Eu não sei se vocês sabem a história da Camila Vieira, que é a esposa do Paulo Vieira. A Camila Vieira, ela não andava com o Paulo Vieira, ela não trabalhava com o Paulo Vieira. Quando o Paulo Vieira estava ainda no começo de se tornar uma pessoa conhecida, depois de muitos anos vindo fazendo a mesma coisa, a esposa dele não acreditava nele, a esposa dele trabalhava, era uma empresa, era uma diretora de uma grande multinacional e tal, e eles não andavam juntos. Até o ponto que Paulo disse, ó, se tu não mudar a tua mentalidade, a gente vai ter que trilhar caminhos diferentes. E aí Paulo pediu o divórcio. Paulo Vieira chegou a pedir o divórcio. E aí foi quando ela disse assim, pô, bicho, mas ele disse, ó, tu tem que ter a necessidade, tu tem que entender que você precisa da mudança. Aí, olha o que essa mulher fez. E que tem tudo a ver com o que você falou, Marcos. 100% a ver com o que você falou. Vê o que essa mulher fez. Ela disse assim, ó, todo final de semana, todo final de semana, ela estava em um congresso, em um evento, em uma palestra, em uma imersão, em qualquer coisa que fizesse ela mudar de mentalidade. Porque ela disse, eu não consigo mudar, meu marido precisa de uma outra pessoa, mas eu não consigo. Então ela disse, eu me forcei durante um ano inteiro, todo final de semana eu estava consumindo conteúdo, todo final de semana. Hoje não, né? Já faz alguns anos, ela é quem é, né? Junto do marido dela. Uma pessoa que mudou porque ela não parou de ter estímulo até chegar a mudança. Ela só desistiu não, ela só parou de ir para grandes eventos porque ela começou a ser a pessoa do evento. Então, no final das contas, ela nunca parou de ter estímulo, porque até hoje ela tem estímulo todos os dias, porque todo dia ela dá mentoria, todo dia, final de semana tem palestra, a cada 3 meses tem o método CIS. Então, assim, ela não para, não parou mais. Mas ela passou um ano consumindo, colado. Aí eu digo, então quer dizer que eu preciso estar o máximo do tempo possível com uma pessoa que tem uma mentalidade de campeão, uma mentalidade de vencedor, que tem comportamento de vencedor, que tem resultado de vencedor. Eu preciso estar colado com essa pessoa o máximo do tempo possível. Pronto, foi isso que aconteceu com o D-Line. D-Line, eu estou há 2 anos dando mentoria para ela. O primeiro ano foi inacreditável. Ela está muito diferente. Eu tenho foto do primeiro dia que eu a conheci e tenho foto de hoje. Vocês veem ela hoje. Mas é outra pessoa. Tem um depoimento da mãe de Diana. Um depoimento da mãe. Que é lindo. Eu fiquei emocionado. Porque eu disse assim, caramba, se um dia minha mãe falasse assim de mim, meu irmão, eu me derretia todo. Porque é um depoimento incrível, meu irmão, que a mãe dela dizendo que ela tá vendo uma outra filha. Olha que isso. Vê que coisa. Mas veja, são 2 anos, tô ali a mentoria, em cima de mentoria, né? Tipo, pagou o preço, né, para estar vivendo o que está começando a viver. Ela ainda não está vivendo o que vai viver, ela está começando ainda a viver, mas pagou preço. Quantas pessoas estão pagando preço? Pouquíssimas, né? E aí, hoje eu fiz uma arte do sistema que eu desenvolvi, que já estou, né, comercializando, já tem pessoas que já se tornaram meus clientes. E aí eu mandei, Diana botou assim, caraca, mano, tu é top mesmo e tal, não sei o que, assim. Mas nem sempre fui assim. Nem sempre fui assim. Eu poderia ter sido assim antes, mas não tinha mentalidade para isso. Só que eu me forcei, me obriguei a ter essa mentalidade. A jornada me ajuda muito. A jornada me ajuda. Você pode dizer assim, mas você é o mentor da jornada. Sim, mas eu aprendo bastante na jornada. A jornada para mim, ela é um ensinamento para mim muito forte. Então, durante a jornada também eu me supero. Durante a jornada eu me supero bastante.
Depois da jornada eu dou uma caída, como qualquer um dá uma caída, mas a minha caída ela é leve, ela não é uma caída voltar pro tava não. Minha caída é uma caída leve para descansar alguns dias, porque 60 e poucos dias, todos os dias numa jornada assim, o cara não parar uns dias para pelo menos descansar e realmente ter alguma coisa, mais ou menos. Mas aí eu dou uma descansada ali, uma semana, 2, mas meu irmão, pode ter certeza, eu estou produzindo hoje o que eu jamais imaginava estar produzindo e vou produzir ainda mais. Por quê? Porque eu tenho um objetivo e eu vou chegar aonde eu quero chegar. Mas isso tem a ver com a leitura de hoje. É ter e andar com a mentalidade de campeão, andar com essas pessoas, estar no convívio dessas pessoas e estar consumindo o conteúdo dessas pessoas. É estar toda hora, não é estar consumindo toda hora. Hoje eu ando com um fone de ouvido e alguém pensa que eu estou escutando algum louvor, coisa desse tipo. Não, meu irmão, eu tô escutando um audiobook. Boto audiobook de tudo quanto é livro, tal, tudinho. Oxe, boto bastante, aprendo muito. Por quê? Porque cada minutinho que eu passo é uma coisa que eu aprendo sem precisar parar. Pô, vou correr? Tô aprendendo. Tô correndo e aprendendo. Estou me exercitando e aprendendo. Entende? Eu vou... isso eu faço direto. Eu vou para uma consulta médica, alguma coisa, eu levo um livro. Porque eu sei que vai demorar. E como eu sei que vai demorar, eu vou ficar sentado ali, eu já levo um livro e começo a ler. Por quê? Porque todo tempo é tempo de aprendizado. É tempo de manter a mente nutrida. É tempo de fazer com que você entenda que você precisa estar tendo esses estímulos. Elton, eu não tenho como estar em contato com pessoas de mentalidade rica, né? Mentalidade de campeão. Tem, um livro é andar com uma pessoa de mentalidade rica. Meu irmão, é só ler, você vai estar exatamente adquirindo a mentalidade da pessoa que escreveu o livro. Isso é andar com alguém que tem uma mentalidade rica, pô. Às vezes a pessoa acha que é andar fisicamente. Não, fisicamente, se não é possível, bota um podcast. Pega um livro, um audiobook. Pega um livro físico. Mas o importante é você ter o estímulo, é não parar. E quando ele fala sobre, como é maravilhoso ver um atleta olímpico, alguém que está na primeira divisão. Aí ele diz assim, eu não assisto televisão direto, mas quando eu assisto, eu gosto de assistir jornal. E principalmente quando tem depoimentos de pessoas que ganharam a medalha, que ganhou o campeonato. Aí ele diz, olha como é que essas pessoas falam, olha a mentalidade dessas pessoas. O time perdeu, ele diz, mas só foi um jogo, nós vamos nos preparar porque tem um próximo. Ou seja, não se abate para se quebrar. Não, foi só um jogo, amanhã depois a gente tá de boa. E quando ganha, todo mundo jogou bem, nós somos uma equipe, todo mundo... é a mentalidade do cara, a mentalidade é de campeão. E essa mentalidade não está em todo mundo. Você não encontra em todo mundo. Você não ouve as pessoas falando desse tipo. A pessoa perdeu, tá todo mundo chorando e o cara dizendo, não, mas não tem problema não, no próximo ano a gente vai fazer diferente e vamos ganhar. Velho, tem gente que diz assim, caramba, velho. Por quê? Porque a mentalidade é diferente. A mentalidade é diferente. E é isso que o autor ele traz nessa leitura de hoje, né? E na página 96 ele diz o seguinte: a gente aprende um bocado com os campeões. Eu considero, por exemplo, Silvio Santos. Meu irmão, Silvio Santos, a mentalidade daquele cara era absurda, meu irmão. Absurda a mentalidade daquele cara. Um cara que criou uma TV para competir com a Rede Globo e competiu pau a pau. É absurdamente fantástico. O cara que tinha uma mentalidade de olhar para frente como ninguém. Agora, olha a mentalidade do Silvio Santos, como era interessantíssima. Certa vez, uma atriz que trabalhava no SBT, ele chegou para essa atriz e disse assim: olha, eu gosto que você trabalhe aqui no SBT, mas se você quer se tornar alguém muito conhecido e famoso, vá trabalhar na Globo.
Olha para isso. O dono do SBT dizendo para uma pessoa ir trabalhar no concorrente. Isso é mentalidade, meu irmão. Vários donos de negócio não querem nem que você olhe para o concorrente. Não quer nem que o concorrente passe na sua frente. Ele não. Ele sabe que não é o concorrente que vai derrubar, que vai... Não, ele diz assim, olha, se você quer crescer, alcançar um patamar, vá para lá, porque aqui você vai chegar só até certo ponto. Lá não, lá você vai voar. Meu irmão, mentalidade, pô. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Às vezes, Marcos, quando eu chego para você e digo assim, Marcos, pô, tu é um cara da porra, velho. Mas eu acredito, de verdade, que hoje você tem uma modalidade de trabalho que tira muito o seu tempo e tira muito a sua energia, o seu suor, né? E uma hora o seu corpo vai estilar. Já a outra área, que é uma área que você pode vender para o Brasil todo, é uma área que, meu irmão, pode crescer absurdamente e você não vai ter esse problema físico, né? Físico, porque é bastante físico, né? De estar correndo para lá e para cá e tal. Mas é aquela coisa, uma coisa é eu dizer, ó, isso aqui pode te levar para um patamar muito melhor. Outra coisa é você acreditar. Outra coisa é você fazer. Muitas vezes o cara que dá, a pessoa que tem uma mentalidade mais desenvolvida, ela enxerga coisa que de repente eu não enxergo. Ela vê coisa que eu não consigo ver. Geralmente é assim. Geralmente é assim. Eu consigo enxergar, a outra pessoa não consegue enxergar. E o autor, ele diz assim, pô, a gente aprende um bocado com os campeões. Vê, as pessoas ricas procuram a companhia de vencedores. Por quê? Porque faz sentido. Os ricos sentem-se bem com o sucesso. O rico se sente bem com o sucesso e com pessoas bem-sucedidas, no ambiente de sucesso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, se você puder responder, se não puder, não tem problema. Mas isso já aconteceu comigo. De eu estar num ambiente muito chique, um ambiente bonito assim, bem top mesmo, e eu dizer assim, rapaz, vamos embora daqui, isso aqui não é lugar para mim não. Eu já falei isso. Dizer, meu irmão, vamos embora daqui, que isso aqui não é lugar para mim não. Por quê? Porque eu não me considerava alguém à altura daquele ambiente. Eu falei isso já para mim. Por quê? Porque é essa mentalidade que eu tinha. Eu não me sentia confortável. Era desconfortável para mim estar num ambiente muito glamuroso, as pessoas de tudo pau, tudinho, cada carrão. E eu digo, meu irmão, eu tô fazendo aqui. Eu parecia uma formiguinha perdida no meio de um matagal. Eu disse, meu irmão, eu tenho que sair daqui para me estar bem. Parecia que eu tava até me sufocando. Ai, meu Deus, eu tenho que sair daqui. Vê, mas isso é real. Real. Não sei se já aconteceu com você, mas é real. Né? De não se sentir bem no lugar top. Agora quando vamos ali comer um cachorro quente na barraquinha, ô meu irmão, aqui tá top. Tá, moça, me deu um kisuke aí. Meu irmão, aqui é o lugar melhor do mundo. Entende? Mentalidade, velho. 100% mentalidade. Fala, Marcos. Esse caso aí já aconteceu comigo, eu fui convidado por uns 15 anos, mas a menina disse, foi uma festa assim, lá em Casa Forte. Aí a menina disse que podia ir simples, que ou chegou lá, tava todo no terno e gravata. Teve um colega meu que eu chamei, ele foi com camisa polo, eu pelo menos fui com aquelas camisas de botão, eu tava um pouco a mais do que ele, mas eu tava muito abaixo dos outros, eu nem entrei, Elton. Eu nem entrei. Aí assim, é complicado mesmo. E sobre o outro caso, Elton, dessa minha situação aí, de vendas, tudinho, outro ramo que eu penso também era o ramo que me deu a minha casa, que eu vendia a camisa do esporte na época, eu comprei minha casa, mas sendo, Elton, que hoje, para esse ramo tem o seguinte, hoje a gente tem uma concorrente, que na época eu não tinha esse concorrente, eu comprava direto na fábrica, eu cheguei para São Paulo lá, conheci a fábrica, em média, em 2010 eu comprava a camisa por R$70. O custo dela saia para mim, vendi ela por 140 num passe de mágica.
Hoje, o que é que acontece? Uma camisa oficial, ela custa R$ 450. Mas não é o preço, porque não é o detalhe que hoje a gente tem um concorrente chamado camisa tailandesa. Que a camisa tailandesa, ela é quase igual, ela tá custando 150, Elton. Aí, assim, para eu investir nesse ramo, não dá, porque a concorrência tá desleal. A camisa oficial tá um preço e a tailandesa tá outro. E assim, esse da passagem eu vi uma oportunidade, mas eu vou conversar com esse menino e depois eu vou marcar contigo uma mentoria para estar sendo nutrido, porque assim, eu queria outra situação, sabe, Elton? Esse da passagem é uma coisa legal que eu quero muito, mas assim, depois da conversa dele, eu vou conversar contigo, marcar uma mentoria com você, a gente ter aquele acompanhamento e a gente definir, fazer um Instagram ou então partir para outra. Eu queria muito me envolver com vendas. Eu consegui várias coisas na minha vida com vendas. Já vendi Sky, TV a cabo, vendi roupa. Foi onde me deu minha casa vendendo roupa. E assim, eu vou trocar essa ideia com ele. E quando eu marcar contigo, depois aqui, eu tenho um acompanhamento contigo e eu vou te passar o que conversei com ele e ver o que é que ele pode fazer. Entendeu? Que na verdade eu queria outra situação. Eu queria continuar vendendo as passagens, eu queria continuar. Mas eu queria partir para outra, entendeu? Mas aí Entendi. deixa eu conversar com ele e trocar ideia contigo. Entendi. Agora, vamos mudar o pensamento. E é por isso que é tão importante compartilhar, né? Veja, eu cresci muito na área de venda. E eu vendia roupa. O modelo hoje pode estar diferente, mas e por que tem gente ganhando dinheiro vendendo roupa ainda? Se tem gente ganhando, olha, o negócio é o seguinte, se tem gente ganhando é porque ainda tem oportunidade. Agora, se eu olhar somente para os obstáculos, eu não vou nem abrir nada, eu não vou nem sair de casa. Então, porque assim, eu entendo, Marcos, eu entendo e você vai defender o que você está pensando. Pode defender, a vida é sua, a historinha é sua, pra mim não tem problema nenhum. Eu só estou dizendo que eu conheço pessoas que têm loja de roupa, que vende roupa e tá ganhando dinheiro pra caramba. A irmã de Diana mesmo, a irmã de Diana tem uma loja de roupa, tá ganhando dinheiro, tá cheio de mói. Por quê? Você também não pode vender e ficar cheio de mói. Aí é que tá olhando pra que lado? Nessa hora agora você se tornou uma pessoa de mentalidade pobre. Você está me trazendo os obstáculos. Porque a camisa tailandesa. Sim, por que tu não compra a camisa tailandesa também, velho? Porque, meu irmão, para de ficar olhando para a dificuldade. Pare de olhar os obstáculos. Não olhe para os obstáculos. Esteja consciente, mas não olhe para ele, não. Porque se você olhar, você nem de casa sai. É isso que faz a diferença numa pessoa campeã e de uma mentalidade campeã para uma mentalidade que vai fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. A diferença é exatamente essa. O cara que tem uma mentalidade campeão, ele vê a dificuldade, ele vê o mercado com dor de cabeça, ele vê mas ele entra e ganha. Ele entra e vence. Por quê? Porque ele entra no jogo para vencer. Nós já passamos por essa mentoria de entrar no jogo para vencer, meu irmão. Não importa como é que está o mercado. Se fosse assim, não existia 10 farmácias uma do lado do outro. Fosse assim, você não tinha uma rua só de ótica lá na cidade. Uma rua só de ótica, uma batendo na outra, de frente para outra, do lado da outra. O cara sai de uma, já entra na outra. Mas todo mundo está aberto há anos. Está todo mundo lá. Então, meu querido, não é para olhar para a dificuldade, é olhar para onde você vai ter oportunidade de cair matando. Não tem outra coisa, não. E eu vou morrer defendendo isso. E quando alguém vem defender a sua historinha, eu digo, meu irmão, a vida é tua, pode fazer o que quiser. Né? Vida é sua. Enquanto você acreditar nisso, continue. Mas se você é meu mentorado, está na minha jornada, proíbo. Proíbo ardentemente que pensa desse jeito. Porque você está olhando o obstáculo e está dizendo que não pode superar. Poxa, como assim que não pode superar? Não existe essa questão não, de não poder esperar. Você tem condições de voltar para a área da venda, que é uma das melhores áreas, de verdade, é a venda.
E você tem total condições de conseguir? Tem. Agora, hoje você está em outro caminho, por isso que você está vendo. Ah, mas porque sim, mas mete a mão em campo para tu ver se tu não vai encontrar a oportunidade. Lógico que vai encontrar. Tem um monte de gente encontrando dando certo, por que você vai entrar e vai dar errado? Se tem um monte de gente encontrando e está dando certo. Então, assim, é entrar no jogo para vencer. Nesse momento, você já entrou dizendo que vai perder. Para mim, eu não aceito. Não aceito, de verdade. Repudio esse pensamento. Tá? Eu não repudio você, eu repudio o seu pensamento. Esse pensamento aqui, né, não progride. De verdade. Porque eu tenho que pensar como campeão. O que é que o campeão faz? Meu irmão, eu tenho um monte de obstáculo. Ou eu supero, ou eu paro. Mas parar não é opção, então ele supera. Por isso que tem que estar andando com a mentalidade campeão, a mentalidade de vencedores. Porque a mentalidade de vencedores, elas não conseguem enxergar obstáculo. Quando ela vê um obstáculo, ela olha para o outro lado. Porque eles não enxergam o obstáculo. É como se o obstáculo não existisse. Por isso que eles se tornam campeões. Porque eles não enxergam os obstáculos. Entende? O obstáculo existe. Eu vou dizer um obstáculo, Marco, da minha vida, eu vou dizer um obstáculo. Eu estou montando uma empresa, junto com minhas 2 sócias. Extremamente desafiador Por quê? Porque eu trabalhei 14 anos sozinho. 14 anos sozinho trabalhando. E eu estou trabalhando pra caramba, fazendo um monte de coisa. É como se eu estivesse trabalhando sozinho, mas estou acompanhando 2 pessoas. Que doideira, meu irmão. É doideira pra mim. Mas pra mim faz sentido. Faz sentido, porque eu não quero mais trabalhar só. Para mim faz sentido. Eu vou chegar mais longe. Mas se eu fosse parar para pensar que nem os outros, oxe, meu irmão, tu consegue fazer tudo sozinho, para que tu tá acompanhado dessas pessoas? Para que tu vai ficar andando com essas pessoas se tu consegue fazer tudo sozinho? Aí eu digo, meu irmão, a mentalidade é minha, velho. Eu enxergo muito maior com essas pessoas do meu lado. Para mim, eu enxergo mais. Mas é a minha mentalidade, não é a mentalidade do outro. Aí eu desenvolvi um software. Meu irmão, hoje o que tem de IA fazendo software é coisa de louco. Tem um monte de IA aí desenvolvendo um monte de software. Sim, mas e daí? Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Pode ter certeza. Tem espaço para todo mundo. Agora, só não tem espaço para quem só enxerga os obstáculos. Aí para esse tem espaço não. Porque ele já viu que vai dar em merda. Antes mesmo de começar, ele disse, rapaz, o negócio não vai dar não. Eu disse, pois é, já deu errado porque você disse que vai dar errado. Não é porque vai dar errado, porque você falou que vai dar errado, aí já deu errado. Porque você já está entrando no jogo com a mentalidade de que o negócio não vai dar certo. E isso não rola. Não rola mesmo. Fala, Marco, levantar essa mão? Levantou não? Então beleza. Aqui o autor ele diz assim, ó, além de andar com essas pessoas, que faz todo sentido, ele diz o seguinte, ó, essa sensação de estar num lugar de ambiente alto nível e não se sentir bem é porque a sua mente precisa mudar. Meu irmão, eu só percebi isso depois que eu passei por essa situação. Eu não passei só uma vez não, passei algumas vezes, né? De ir para um lugar assim, eu me senti desconfortável porque o lugar era muito, né? Todo mundo muito bonito e tal. Eu já me senti o mais feio de todo mundo, né? Eu dizia, rapaz, eu acho que eu sou o mais feio que tem aqui, velho. O negócio é brabo, viu? Quando o cara se sente o mais feio, eu digo logo, eu vou pro Pina, porque no Pina só tem gente feia, eu me acho mais bonito. Aí, velho, o cara vai logo pra outro ambiente, porque, pô, bicho, lá tem pior que eu, aí eu me sinto bem, entende? Mas é mentalidade, pô, 100% mentalidade. Depois que a minha mentalidade mudou, eu vou pra qualquer lugar hoje. Hoje eu vou pra... pronto, a gente vai para uma cobertura, né, de um amigo meu na próxima quarta-feira. A gente vai para uma cobertura lá em Boa Viagem, uma cobertura topada, um negócio topado. Oxe, eu já disse para o amigo, ó, tô aqui, quem vai estar lá sou eu, ó, lindo, maravilhoso, topado lá na cobertura. Mas nem sempre foi assim. Mas por isso que precisamos nutrir a nossa mente. E estar na presença de campeão não é só fisicamente, como eu volto a dizer.
ler um livro, estar escutando podcast, estar vendo um audiobook, qualquer coisa desse tipo que você esteja tendo estímulo de mentalidade de campeão, ajuda, e ajuda muito. O que não pode é estar toda hora assistindo televisão que diz, mataram fulano, mataram ciclano, a água tá assim, negócio não sei o que, só tem notícia miserável. Irmão, isso não pode não. Esse aí, de verdade, não pode. Então eu preciso nutrir o meu pensamento. Aí o autor vai e diz assim, se você quer enriquecer, tem que mudar o seu modelo interno para passar a acreditar que é absolutamente tão capaz quanto qualquer milionário ou multimilionário. Eu tenho que mudar esse modelo mental interno, que eu sou capaz assim como qualquer outro que conseguiu lá. Só que mudar esse modelo de mentalidade também é meter a mão na massa, porque é praticando. Sabe o vídeo, o jogador Oscar Schmidt, ele disse, meu irmão, eu praticava todos os dias 1000 arremessos por dia. Irmão, 1000 arremessos é muita coisa, bicho. Aquela bola é pesada. Quando chega em 30 arremessos, o cara já tá com a mão cansada. O cara chegar em 100, o cara já tá dolorido. O cara fazer 1000, o cara tá exausto, mano. A pessoa tá exausta. Ela tá aqui só pela graça. E ele fazia todo dia, todo dia, todo dia. Então, o que é exaustivo para mim, para ele já era normal. Então vai ter pessoas que vai ser assim. Pô, bicho, eu tô cansado. Outra pessoa vai dizer, oxe, já cansasse? Por quê? Porque ela faz muito mais do que qualquer outra pessoa. E é essa pessoa que também tem um resultado muito maior do que qualquer outra pessoa. Porque ele faz além, ele mete a mão na massa, ele vai aonde as pessoas não querem ir. Ele vai até a exaustão, aonde muita gente não quer chegar, nesse ambiente da exaustão. Imagina, pra que eu vou chegar nesse ambiente da exaustão? Tem gente que diz assim, ei menino, para pô, tu não vai ficar rico não. Tem gente que diz isso. Pra que tudo isso? Pra que tá baratando? Depois tu vai morrer, fica todo mundo, fica pra tu, pra qualquer pessoa. Meu irmão, tem muita gente falando isso, velho. E aí, o que é que eu faço? Meu irmão, eu nem ligo. Porque se eu ligar, eu vou ser mais um, vou ser igual aquela pessoa que tá ali. E eu não quero ser mais um. Eu não quero ser a mesma pessoa que está ali. Por isso que eu preciso estar fazendo o que eu faço. Acordo cedo, muito cedo, durmo tarde, muito tarde. Estou sempre produzindo. Quando eu fico parado, às vezes, hoje, a minha rotina está tão assim, que quando chega no final de semana que eu paro, eu fico dizendo, meu irmão, tá faltando alguma coisa no meu dia. Porque eu não consigo mais ficar sem fazer nada, velho. Pô, bicho, eu tive uma ideia, eu quero botar no plano. Mas hoje é domingo, velho. Hoje eu vou ficar com a família. Aí eu invento coisa com a família. Por quê? Porque eu preciso estar fazendo alguma coisa. Eu sei que é importante estar com a família, mas pra mim, eu preciso produzir alguma coisa. Aí tem uma hora que a família vai dormir. Aí o que é que eu faço? Eu vou produzir. A família vai dormir. Aí agora eu vou aproveitar esse momento aqui e vou fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa, pense em você, não é só vir pro computador. Fazer alguma coisa é ler um livro. Porque ler é fazer alguma coisa. É nutrir a mente. É estar colocando a mente em movimento. É pensar de forma diferente. Então é isso. É não ficar na ociosidade para não trazer pensamentos de pô, bicho, tô cansado, tô assim, tô assado. Meu irmão, chega até a exaustão. Porque se você andar na exaustão, quando alguém tentar chegar perto, nem vai conseguir. Porque a exaustão já é o seu amigo. Ninguém vai conseguir chegar nesse caminho, nesse patamar. Então é muito andar nessa direção. Aí o autor continua e diz assim, ó. Essa parte aqui, Sidney hoje não entrou, né? É uma pena. Mas essa parte aqui foi quando eu tive em Sidney esses dias agora, ontem. Aí Sidney fez uma coisa que tá aqui no livro. Eu digo, meu irmão, esse cara leu a página antes do tempo, eu tenho certeza. Hoje eu ia falar com ele, mas infelizmente ele não entrou. Mas ele fez exatamente isso aqui, ó. Ele disse assim, ó. O autor diz assim:
O meu melhor conselho é o seguinte: caso você queira tocar um milionário, torne-se um deles. Você quer tocar em um milionário? Torne-se um deles. Aí ele disse, oh, é muito legal isso aqui. Por quê? Porque Sidney fez o seguinte, quando eu estive lá ontem. Aí a filha dele estava lá. Aí ele disse, filha, a cabeça desse camarada é totalmente diferente. A cabeça desse bicho é totalmente diferente. Veja, ele veio para uma reunião comigo, e, né, com ele e com a esposa dele, num sábado. 20 dias depois ele está aqui com um software vendendo pra gente. Quem tem uma mente dessa? Aí ele disse, olha, esse cara tem uma mente totalmente diferente. Aí ele disse pra filha, toque nele, vá, toque nele aí, toque nele. Ele foi mesmo assim, toque nele, pelo amor de Deus, pega sua mão e toque nele. Olha, eu ri, mas eu não ri muito por causa pra não deixar a menina sem jeito. Mas eu disse, meu irmão, camarada, bicho, toque em mim não, meu irmão. Toque em você, para você se tornar essa pessoa, né? Mas foi muito engraçado. Aí quando hoje o autor fala sobre isso, eu ia, né, puxar isso na memória, mas ele felizmente não está hoje aqui. Mas foi muito engraçado, porque tem muita gente, muita gente não, vou dizer, algumas pessoas que olham para mim e dizem assim, pô, Elton, realmente, tu tem uma mente diferenciada da minha. Eu até tento, mas eu não tenho uma mente ainda assim, porque eu vejo que você sai com cada coisa, de repente sai com cada coisa e pega aquele negócio e transforma e já tá fazendo o negócio acontecer. Eu disse, mas eu nem sempre fui assim. Se eu cheguei nesse patamar, qualquer um pode chegar, porque eu não era desse jeito. Então, se eu não era desse jeito, significa que tem como qualquer pessoa se tornar uma pessoa assim. Isso é treinável. Você precisa treinar. Você precisa alimentar a mente todos os dias. Mais do que a quantidade que você pensa que está fazendo hoje. Você tem que fazer mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E aprender, e botar dinheiro para fora aprendendo, e investir em conhecimento, e fazer faculdade, fazer imersão, fazer um curso, fazer o que for, estudar. Eu me lembro de Diana, eu não me esqueço desse dia de Diana. Não me esqueço, não sei porquê, mas não sai da minha cabeça o dia que Diana falou assim. Eu tava com Diana e eu tava fazendo, acho que eu tava fazendo alguma coisa de um site, não sei, alguma coisa assim. Aí eu tenho muito conhecimento nessa área. Nessa área eu tenho bastante conhecimento. Aí eu fui fazer o domínio, aí peguei, entrei no servidor, aí depois eu entrei no Registro BR, aí eu fui verificar quem era o dono daquele domínio, e eu fiquei navegando com um monte de coisa e tal, aí Deus não olhou pra mim. Meu irmão, como é que tu aprendeu tudo isso? Como é que tu conseguiu aprender essas paradas todas? Porque eu fico olhando assim pra tu e não faço ideia do que tu tá fazendo. Eu fiquei olhando ali pra ela naquele momento, eu disse, pô, pra mim é tão simples, velho. Pra mim é um negócio tão besta, tão simples. Mas pra ela, ver, é um mundo que, assim, meu irmão, que cabeça é essa? Aí eu vou, desenvolvo um projeto. Aí eu vou, de uma hora para outra, crio um site da nossa empresa. Ela, caraca, o site da nossa empresa e tal. Aí, como se não tivesse, desenvolvo um software que já está rodando, a galera tá aí adquirindo. Ela diz, pelo amor de Deus, como é que é? Onde é que eu vou parar desse jeito? Assim, eu quero chegar perto dessa mentalidade, mas assim também, né? Mas isso foi anos, meu irmão. Anos. Noite sem dormir. Bastante. Eu gosto de ficar sem dormir às vezes. Então eu passava muito tempo de madrugada estudando, aprendendo. Naquela época, quando eu fui para a faculdade, não tinha YouTube. Então o único YouTube era ficar de madrugada lendo um livro. Então eu ficava de madrugada lendo livro, pô, e botando, testando, e vendo, dava errado, depois dava certo. Mas aprendi, metendo a mão na massa, fazendo. Então hoje eu posso dizer que eu tenho um conhecimento muito bom e boto a mão na massa e faço esse conhecimento dar certo, mas porque eu investi muito em conhecimento.
Então, a minha diferença entre algumas pessoas é essa. Eu investi muito em conhecimento e meti a mão na massa. Apliquei todo o conhecimento que eu aprendo, eu boto em prática para saber se aquilo ali é real. Eu quero saber se é real, eu vou lá e meto a mão na massa. E quando eu vejo que é real, faço mais. Aí eu vou dizer um segredo, vou compartilhar uma pérola aqui nesses últimos minutos aqui para vocês. Uma pérola mesmo, um negócio que vale de verdade, tá? Eu vou compartilhar. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, tá tudo certo. A minha mente, cabecinha pensante. Minha mente, cabecinha pensante. Aí tava eu. Acho que eu tava no Instagram nesse dia. Aí eu vi aquelas pessoas que ficam assim, pô, eu ganhei dinheiro vendendo e-book. Fiquei milionário vendendo e-book. Eu li aquilo ali me trouxe despertou um negócio na minha cabeça. Eu falei, rapaz, será que esse negócio que esse cara tá falando é sério mesmo? Será que isso realmente tem razão, tem sentido? Eu disse, meu irmão, eu vou experimentar esse negócio. Minha cabeça. Eu vou experimentar esse negócio. Fui no Canva. Comecei a criar um negocinho. Aí eu fui no ChatGPT. ChatGPT, meu amigo, vem cá, me ajude. Eu quero criar um e-book para vender. Não sei o que, nem sei como, mas quero criar, me ajude. Quer que você me aconselhe? Agora tem que ser um negócio que a pessoa queira e que ela precise muito. Que ela nem pense duas vezes. Rapaz, eu desenvolvi um negócio que quando eu canto, todo mundo fica... Elton, eu disse, E vendi bastante. Parei de vender só porque eu comecei a fazer outra coisa. Mas até esses dias eu estava até aprimorando, porque eu disse, pô, vou voltar a vender de novo, né? Porque é dinheiro, né, meu irmão? E quem rejeita dele? Aí, eu fiz o seguinte. Eu fiz um e-book chamado Papinhas Mágicas para Bebês. Papinhas Mágicas para mães de primeira viagem, que não sabe fazer uma papinha para o seu bebê. Então, era um e-book com 30 receitas. Essas receitas foram extraídas da inteligência artificial, todas elas com valores nutricionais. E como eu sei que tinha valores nutricionais? Porque eu tenho uma amiga que é nutróloga, e aí eu passei para ela, ela disse, poxa, isso aqui tá massa, Elton, não sei o que. Eu validei, lógico, eu não vou fazer um negócio na internet e saber, o menino vai comer o negócio e vai morrer. Lá mais eu ia fazer um negócio desse. Aí eu validei com a minha amiga que é nutróloga, mandei para ela, ela olhou e disse assim, pô, tá muito bom, Elton, muito bom mesmo, não sei o que. Ela até perguntou, quando foi que tu tiraste isso aí? Eu disse, foi do ChatGPT. Aí ela disse assim, rapaz, eu sou nutricionista, não consegui fazer uma dessa aí. Aí, ó, tá vendo? Compra, eu agora te vendo. Até treinando com ela, agora te vendo, aí, não sei o quê. Então, assim, mas foi algo que eu fui testar de uma informação que eu vi na internet. Eu vi, fui testar. Aí criei, por quê? Porque eu tenho conhecimento, né? Então, eu criei um e-book muito bonito, bem organizado, criei uma página de venda, coloquei lá na Hotmart e comecei a fazer meu anúncio patrocinado. Meti dinheiro e o dinheiro começou a chegar. Pronto, eu disse, realmente dá certo, de verdade. Provei, eu só queria provar, aquilo ali era um teste, uma coisa besta que eu tava fazendo. Vai ver, uma coisa besta que eu tava fazendo. Pessoas que querem fazer isso não conseguem fazer, nem sabem por onde começar. E pra mim, uma coisa que eu fui só testar. Minha mente é assim, ela... beleza, funcionou, dá marca, não sei o que, vamos ganhar dinheiro, então tá bom, vamos lá, tá. Minha cabeça, velho. Mas ela sempre foi assim? Não. Então, se a minha cabeça hoje é assim, a sua também pode ser. O moral da história é, se a minha cabeça hoje é assim, a sua também pode ser. Qual a diferença entre mim e você? É o quanto eu me dedico. Pode ser só isso. O quanto eu me dedico. Elton, mas você quer dizer que eu não me dedico? Eu digo, eu não sei, irmão. Eu só sei que eu me dedico pra caramba. Quer vir pra cá e passar quer passar uma semana comigo pra ver como é que eu me dedico? Possa ser que você estile. Porque eu me sento aqui em 5 horas da manhã, me levanto somente na hora do almoço, e às vezes atraso, e depois na hora do jantar, e às vezes eu atraso, e depois quando dá meia-noite, aí eu vou deitar. E aí, tem gente que de 6 horas da noite já está dormindo, tem gente que só trabalha, só aquele expediente acabou. Eu considero hoje uma
uma das formas fáceis. Por exemplo, quem trabalha como CLT, para mim hoje é fácil CLT. Por quê? Porque o cara tem hora para chegar e hora para largar. É massa, pô. Tem vezes que eu até fico pensando, meu irmão, seria bom de vez em quando ser CLT, né, velho? O cara tem hora para chegar e tem hora para sair. Eu me sento aqui, meu irmão, tem hora para... Poxa, mas não tem hora não, meu amigo. Não tem hora nem a pau. Eu só saio depois que eu termino. Porque também, se eu não terminar, eu deixar para outro dia, às vezes do outro dia eu não vou dar conta, eu vou deixar para lá. Então eu só saio depois que eu termino. Teve um dia desse que eu tava fazendo um negócio aí, eu não tinha terminado. Aí eu disse, rapaz, eu vou lá no. Vou beber água e me sentar um pouquinho lá na sala. Aí eu fui, bebi uma água e me sentei. Quando eu me sentei na mesma hora, eu disse, rapaz, se eu ficar aqui eu não volto mais não. Levantei e voltei para terminar o que eu tava fazendo. Porque eu disse, meu irmão, se eu ficar aqui, pode ser que eu não volto mais. Então eu voltei, sentei e terminei. É essa a diferença de muita gente. Tem gente que quando saiu da frente, acabou. Não volta mais. E tem milhões de pessoas que é assim, começa e não termina. Vocês se identificam com isso? Começar e não terminar? Pois é. Eu tinha muito esse hábito de começar e não terminar. Hoje, graças a Deus, eu estou matando esse hábito porque eu me sento e digo, só saio daqui depois que terminar. Só saio depois que terminar. Eu fico assim, eu só saio daqui depois que eu terminar. Enquanto não terminar, eu não saio. E ontem, quando eu comecei um novo software, ontem eu fui dormir tarde pra caramba e não terminei. Pois a minha mente ficou. Eu dormi, sonhei com o negócio, me acordei e disse, a primeira coisa, hoje eu me acordei mais cedo ainda, vou lá terminar, porque senão não dá certo não. Por quê? Porque eu fiquei agoniado para terminar. Isso é um novo comportamento. Eu não tinha esse comportamento. É um novo. Que eu estou nutrindo. E a jornada está me ajudando. Vocês estão me ajudando. Entende? É nesse caminho que nós estamos percorrendo, é esse caminho que nós estamos andando. E é esse caminho que eu digo para vocês, ó, vão por esse caminho, percorra esse caminho, que as coisas realmente vai funcionar, vai dar certo e vai ter grandes mudanças. Hoje eu estou gerindo, né? Hoje eu não estou mais trabalhando só, então eu estou gerindo. Então hoje eu digo, ó, Diana faz isso, Dilaine faz aquilo, Elton faz isso aqui. Então hoje eu estou gerindo e gerir é muito bom, porque hoje eu já entendo a mentalidade que eu preciso ter e eu entendo a mentalidade que eu quero que as pessoas que estão do meu lado também tenham. E isso é muito legal. Isso aqui, faz assim, faz assado, não sei o que e tal. E quando eu vejo, a pessoa já está, feito Diana mais uma vez. Diana é o meu patamar de ver que as coisas estão no extraordinário, né? No extraordinário. Porque aí Diana chega assim, caraca, Elton, desde que a gente começou a trabalhar junto, não sei o que, eu tô me sentindo como se estivesse lá pra cima, não sei o que, porque é muita coisa assim, não sei o que lá. Pois é, meu irmão, quem tá do meu lado, eu sou desse jeito, não é querendo ser melhor e menor, não, eu sou assim, não é, eu não sou de outro jeito, eu sou assim. Aí Diana vai e fica, né? Como foi que tu falou naquele dia? No Sebrae. Não, teve um dia que você falou só assim, que tipo, caramba, Alto desde que padrão. eu comecei, o padrão subiu, elevou, não sei o que e tal. Aí ele fez, eu não sou, como foi, eu não sou prédio, como foi que tu falou? Mas eu sou alto padrão. Foi isso mesmo. Eu disse, cara, não, pô, é surreal, gente. E assim, ele diz que é pra gente treinar a mente, só que Davi, com 3 aninhos, eu queria entender como é que Davi, com 3 aninhos, ia treinar a mente, vendo desenho e falando inglês, gravando um vídeo, contando de 1 até 10 em inglês, com 3 aninhos, e eu, já no 2º grau, não sabia nem falar. E ele, 1, 2, 3, 4. Aí ele, e outra aí, Elton, só corrigiu e ele continuou. 3 anos. Como é que se treina a mente de um menino que já tem a genética? Me diz, Elton, tu treinou o Davi com 3 anos, foi? Mas
Importante que hoje ele é totalmente diferente, né? Hoje Davi, hoje eu tenho um olhar de admiração pelo meu filho muito grande. Não que eu queira que ele seja o que eu quero que ele seja, não, ele pode ser o que ele quiser, mas eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque ele desenvolveu muito e se desenvolve muito todos os dias. Eu que estou do lado dele é que vejo esses dias quando ele desenvolveu, ele está fazendo o site, né? Ele fez um site dele sozinho, eu nem ajudei, né? Só ele ficava perguntando, papai, como é isso aqui? Aí eu dava a dica para ele, mas ele fazendo sozinho. Aí ele criou um tradutor para o tradutor do Google, porque ele disse que o tradutor do Google erra muito. Aí ele criou um tradutor para traduzir aquilo que o Google estava fazendo. Então, assim, para mim é só um motivo de orgulho. Então, essa questão da mentalidade, eu faço isso com meu filho, sempre, sempre. Até um dia que eu cheguei para ele e perguntei a ele. Eu já fiz essa pergunta, eu não sei se eu fiz essa pergunta para vocês. Se eu não fiz essa pergunta, eu vou fazer em algum momento. Mas eu cheguei pro meu filho assim, filho, você já pensou em ser rico? Ele tinha uns 8 anos, 8 ou 9. Você já pensou em ser rico? Ele disse, não, papai, eu não quero ser rico não, nunca pensei e nem quero ser rico. Eu só quero ter o suficiente. Nossa, quando ele disse isso, na hora eu me sentei do lado dele. Na hora, eu comecei a explicar para ele, ó, filho, quem tem o suficiente é assim, assim, assado, não sei o que, vive desse jeito e tal, 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 tal. O suficiente não é parâmetro para ninguém, filho, ó, isso aqui, isso aqui. Eu comecei a explicar para ele, não sei o que. Depois ele disse, papai, eu vou ser rico. De verdade, vou ser rico. Pode falar com ele agora, pode perguntar a ele agora. Se você chegar para ele e perguntar, você quer ser rico? Pode dizer. Ele diz, eu vou ser rico. Por quê? Porque ele entendeu que não é ganância, que não é ambição, não é vaidade, não é pecado, não é nada disso, né? Então ele hoje entendeu. Mas imagina se eu não tivesse feito essa pergunta, imagina se eu não tivesse sentado do lado dele. Há uns meses atrás ele disse que era ateu. Papai, eu sou ateu, não acredito em Deus não. Eu disse, então vamos começar andando. Aí eu levei ele para andar na Rua da Aurora, andar no Recife Antigo comigo, levei ele para alguns lugares e comecei a mostrar a maravilha de Deus, mostrar quem é Deus na natureza, quem é Deus no mar, quem é Deus na rua, quem é Deus e tal. Comecei a mostrar esse Deus que ele de repente não via. E aí, para minha grata e maravilhosa surpresa, faz um ano, no dia do meu aniversário, ele aceitou o Senhor Jesus. No dia do meu aniversário. Então, assim, é exatamente isso, é ensinar, é educar, não é impor, não é exigir, mas é só ensinar para que a pessoa, ela faça aquilo que Deus, que tem na palavra do Senhor, que diz assim, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, que quando ele tiver grande, ele não esquece. Então, eu estou ensinando o caminho que ele deve andar. Eu não estou aplicando e nem estou implorando, nem estou empurrando. Eu só estou mostrando e ele mesmo está fazendo o papel de encontrar o caminho dele. E o Senhor, ele faz isso sozinho, junto com ele. Então, é uma bênção. Ter um filho, para mim, é uma bênção, é uma honra muito grande. E poder ser mentor do meu próprio filho é extraordinário. Bem, pessoal, é isso. Andar com pessoas de mente, né, milionária e andar sempre consumindo conteúdo para manter essa mente sempre ativa. Esse é um dos segredos. Vai chegar aí o final de semana, né, sábado, domingo. Então, mantenha-se nutrido durante esse final de semana para continuar no gás. No gás. E no dia que quiser diz assim, eu quero andar nesse gás aí que tu tá andando. Meu irmão, fala comigo. Bem, amanhã de manhã eu tô num café de negócio. Meu querido. Quando for no outro final de semana eu já tenho, quer dizer, na próxima semana eu já tenho algumas atividades de negócio que eu já tô colocando, porque daqui para frente é só subir escada, nada de descer, só subir. E se tiver um elevador, ainda pega que é mais rápido. Obrigado, pessoal. Vamos orar, vamos agradecer, Senhor, por esse dia. 4 pessoas numa sexta-feira. Isso é só para quem quer mesmo mudar a mentalidade. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos mais uma vez, porque sabemos que o Senhor tem nos alimentado
com o maior alimento desse mundo, que é a tua palavra, que é o renovo, e conhecimento, sabedoria. Obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por tudo aquilo que nós aprendemos, que precisamos nutrir a nossa mente, e andar com pessoas que têm mentalidade de campeão, consumir conteúdo de pessoas que têm essa mentalidade, assim como o Senhor Jesus, que é o maior campeão de toda a face da terra. Então, que o Senhor nos nutra todos os dias, nos dê esse entendimento e essa vontade de querer aprender mais, não por orgulho nem por vaidade, mas por saber que o propósito ele é maior do que a vida. Obrigado, Senhor, por essa noite. Abençoa o Alex, Senhor, abençoa a Diana, abençoa o Marcos. Dá, Senhor, uma noite de descanso maravilhosa e um final de semana abençoado na Tua presença. Continua, Senhor, trazendo renovação para a mente de cada um deles, para que possam, Senhor, em tudo enxergar a Tua mão e a Tua grandiosidade. Porque sem Ti, Senhor, nada do que estamos aprendendo vai ter valor. Primeiro o Senhor e depois as outras coisas. Obrigado, Senhor. Continua comigo, me abençoa, derrama o óleo da Tua unção, Senhor, para que eu possa estar seguindo nessa jornada como uma pessoa que está à frente, ó Pai. Fácil não é, mas eu estou aqui, Senhor, pronto para que o Senhor possa usar a minha vida para favor e crescimento do Teu Evangelho, do Teu reino aqui nessa terra. Obrigado por tudo. Dá-nos, Senhor, a noite de descanso e revigora, Senhor, a nossa alma e as nossas forças, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Até segunda.